tarde a todos que nos assistem, todos os professores que assistem pelo aplicativo do Centro de Mídias. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como montar formulários online usando a ferramenta do Microsoft Forms, seguindo então nesse percurso da trilha de aprendizagem que começou na terça-feira, com uma apresentação sobre o Microsoft Sway. Quero lembrar a todos vocês, professores, que vocês já têm acesso à conta Microsoft. Essa ferramenta Forms faz parte do pacote Office 365, que é disponibilizado a todos os professores da rede estadual. Vamos iniciar? Professora Daniele, vamos começar a aula? Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Na terça-feira conversamos um pouco sobre o Microsoft Sway, como uma solução simples, descomplicada, para os estudantes acessarem uma trilha de aprendizagem em apenas um link, sem precisar abrir muitas páginas, sem precisar acessar páginas diferentes, links diferentes. Dentro da proposta do Sway, nós mostramos como colocar um questionário como parte dessa trilha. E hoje vamos dar continuidade a essa trilha de aprendizagem, mostrando como montar um questionário online usando o Microsoft Forms. Então, conforme a Maria Fernanda explicou, todos os professores da rede estadual têm conta do Office 365. E, para a gente começar, vou mostrar mais uma vez a página do Office, do portal Office 365, onde você, depois que entrar com o seu e-mail, você pode visualizar todas as ferramentas que você tem disponível e pode utilizar para montar as suas aulas. Então, hoje nós vamos utilizar o Forms. Eu já deixei ele aqui aberto. A página inicial do Forms ela é bem simples. Então, você vai ver que você conta aqui já com alguns modelos. Quando você cria os seus formulários, eles já aparecem aqui, também nessa página inicial. E você tem aqui as opções para criar um novo formulário e um novo questionário. A primeira coisa que é importante esclarecer é qual é a diferença entre formulário e questionário. Bem, você faz um formulário quando você quer coletar dados. Ou seja, digamos que eu quero sondar com os meus alunos que tipo de séries eles gostam de assistir, ou então qual o último livro que eles leram. Então, sempre que eu quero fazer coleta de dados, uma pesquisa de opinião, eu vou usar um formulário. Quando eu quero montar um instrumento avaliativo, eu quero sondar o que o meu aluno entendeu de um determinado conteúdo, eu vou sempre optar por novo questionário. Nesse novo questionário, o que a gente precisa entender é que aqui eu indico uma resposta correta. Quando eu faço um formulário, não existe essa coisa de certo ou errado, porque é para coleta de dados. Então, hoje, a gente vai explorar a opção de novo questionário. Bom, eu trouxe aqui já 2 modelos para mostrar para vocês como esse questionário pode ser montado e que opções essa ferramenta oferece para o professor. Então, eu coloquei aqui como exemplo um questionário de ciências para o 4º ano, que dentro do conteúdo do 4º ano, a BNCC indica ali, dentro das habilidades de ciências da natureza, cadeia alimentar como um conteúdo para o 4º ano. Então, o que é que eu coloquei aqui? Uma questão inicial, que traz um vídeo. Esse vídeo ele é um link do YouTube, que aparece aí, embedado, colocado, inserido dentro do questionário. Eu também coloquei uma questão aqui de objetiva, onde o aluno tem que marcar uma das opções com a certa. Também uma questão em que ele vai digitar a resposta, que é chamada de questão de texto. E, em seguida, eu tenho uma outra questão aqui de múltipla escolha, só que essa questão, se a gente observar bem, eu estou no campo de visualização. Então, é assim que o estudante visualiza esse questionário. Então, você vai ver que aqui, quando eu vou clicar, a forma onde eu devo clicar, ela é um círculo. E significa dizer que esse tipo de questão pede apenas uma resposta. Existe só uma resposta correta. Já nessa questão de baixo, já existe uma diferença. Está vendo que são quadrados? É porque aqui eu posso selecionar mais de uma opção. Tem mais de uma resposta correta. Em seguida, eu coloquei aqui um tipo de questão que muitas pessoas não conhecem, mas que o Microsoft Forms oferece, que é chamada de seleção. Então, aqui eu posso ordenar, colocar numa ordem aqui, por exemplo, essa cadeia alimentar, bastando colocar seta para cima ou seta para baixo. Tá?
Também coloquei uma questão aqui envolvendo matemática. Embora esse questionário eu tenha montado com a proposta de cadeia alimentar e voltado para ciências, quando eu for explicar, eu vou mostrar que dentro da ferramenta você também tem a opção de explorar um teclado mais voltado com funções matemáticas, tá? Então, vamos começar aqui montando esse questionário. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso título, tá? Então, seguindo esse modelo que eu trouxe, eu vou colocar cadeia alimentar. Aqui ao lado, a gente vê que existe aqui a opção de inserir uma imagem. Então, quando eu clico sobre esse íconezinho da imagem, ele vai abrir já um campo de pesquisa aqui, e aí eu posso colocar o mesmo tema do meu questionário. Clico em buscar, ele vai abrir várias opções, eu seleciono aqui uma imagem, e clico em adicionar. Automaticamente, ele já vai carregar essa imagem ao lado do meu título. Eu também tenho um campo aqui embaixo para inserir uma descrição, um texto inicial de apresentação dessa proposta para o aluno. Para facilitar, eu já trouxe aqui as perguntas do meu questionário prontos. Então, eu só vou copiar e colar aqui no campo da descrição. Pronto. Então, aqui é a parte inicial do nosso questionário. Agora, quando eu clicar aqui em adicionar novo, tá? Ele vai abrir aqui para mim um menu com várias opções, certo? Bom, uma coisa que é importante esclarecer de início é que essa versão que eu estou utilizando do Forms, ela é uma versão gratuita, de uma conta gratuita. Então, ela tem menos opções de compartilhamento, menos refinamento. Porque o que significa essa versão gratuita? Significa dizer que qualquer pessoa com o link do meu questionário vai poder responder, mas eu não vou ter como identificar esse respondente. Já no caso das contas que os professores da rede estadual têm acesso, e os alunos também têm, se eu identificar para esse aluno, antes de responder, ele logar na sua conta, então o professor, quando for visualizar as respostas, ele vai conseguir identificar quem respondeu esse questionário. Então, como eu estou usando uma versão aberta aqui, né, onde qualquer pessoa com link vai poder responder, a primeira coisa que eu posso colocar aqui para identificar quem respondeu esse meu questionário é uma questão de texto, em que eu peço para esse aluno colocar o seu nome. Tá? Então, eu marco essa questão como obrigatória, clicando aqui nessa opção. Isso significa dizer que ele não consegue enviar esse questionário sem responder a essas questões obrigatórias. Tá? Bom, a primeira questão é a do nome, para que ele se identifique. Então, eu vou aqui clicar novamente em adicionar novo. E agora sim, vou explorar aqui as minhas opções de questões. Tá? Se você quiser colocar um vídeo para ambientar, para introduzir esse assunto, você pode colocar essa questão como não obrigatória e usar o tipo de questão como classificação, que é só ele vai colocar ali um número de estrelinhas para dizer o quanto ele gostou do vídeo ou não. E como é só para ele assistir o vídeo, você marca aqui como não obrigatória. Tá? E clicando aqui ao lado, vai abrir as opções aqui de inserir uma mídia, que pode ser uma imagem e um vídeo. Então, você seleciona vídeo. E aqui ele vai pedir a URL do YouTube. Então, eu já abri aqui a página do YouTube, já selecionei o meu vídeo. Basta eu copiar esse link e colar aqui nesse espaço. Clico em adicionar e ele já vai carregar aqui o vídeo que eu escolhi. Tá? Vou seguir para uma próxima questão. Clico aqui em adicionar novo. E a primeira que eu coloquei lá no modelo é uma questão objetiva, né? Onde você seleciona uma opção. Então, eu vou selecionar aqui a opção. Vou aqui copiar a minha pergunta. Volto para o meu questionário do Forms, escrevo, e assim vou colocando aqui as opções, tá? Dependendo da faixa etária que você estiver construindo esse questionário online, é importante que você pense na quantidade de alternativas que você vai colocar para esse aluno. Então,
Para alunos mais velhos, 4, 5 alternativas. Para alunos mais jovens, 2, 3. Então, aqui, essa é a diferença do questionário para o formulário. Aqui você já indica qual é a resposta correta e seleciona aqui. Você também pode colocar um comentário. Então, aqui, eu quero colocar um comentário para os meus alunos que acertaram. Eu também posso colocar um comentário para os alunos que clicaram na resposta incorreta e colocar uma sugestão. Assista novamente ao vídeo. Pronto. Feita a questão, eu coloco ela como obrigatória, para que o meu aluno precise responder antes de enviar o questionário, e vou novamente clicar aqui em novo. A próxima questão é uma questão de texto. Então, aqui tem algumas coisas que eu preciso esclarecer com relação a essa questão de texto. Primeiro, que você pode ampliar o tamanho, né, marcando aqui que é uma resposta mais longa. E a outra coisa também é que você pode... Deixa eu copiar logo aqui a resposta. Por exemplo, a minha pergunta é: como são chamados os herbívoros na cadeia alimentar? Né? Então, aqui, eu posso, depois de colocar, entender que essa questão, obrigatoriamente, vai ter que passar por uma análise do professor. É diferente. Aqui, eu não consigo indicar uma resposta correta, certo? Quando eu seleciono aqui, eu ainda posso tentar, né, antecipar o que o meu aluno pode responder e colocar aqui, consumidores, tá? Mas esse aluno ele pode escrever todo em caixa alta, ele pode escrever a primeira letra maiúscula, ele pode colocar um ponto final, ele pode não colocar. Ele pode escrever tudo em letra minúscula. Então, pensando nisso, é importante que você explique para os seus alunos, né, na hora de apresentar essa proposta, que você fará a correção, porque tem também questões que são abertas. Então, você vai ter que analisar essa resposta. Mas aqui eu coloquei um antecipando aqui o que eu espero que ele responda. Vou aqui novamente em adicionar novo. E agora eu vou, mais uma vez, escolher opção. Aqui em opção, agora, eu quero que tenha várias respostas. Então, eu vou ativar essa opção, né? E automaticamente já muda aqui, ó, a visualização na parte que o respondente vai clicar. Então, agora já é um quadradinho. Então, vou lá novamente. Na pergunta que eu formulei, coloco. Quando eu quiser mais opções, basta clicar em adicionar opção. Aqui eu vou marcar quem são os consumidores primários. Então, aqui eu coloquei a opção com 2 respostas. Então, eu já seleciono aqui. Posso, se quiser, mais uma vez, colocar os comentários. E aqui é interessante que, clicando nesses 3 botõezinhos aqui, ó, que fica no final das configurações das questões, eu posso dizer aqui que eu quero ordenar essas opções aleatoriamente. Tá? Então, aqui significa dizer que cada respondente, quando abrir esse questionário, ele vai ver essas opções numa ordem diferente. Ok? Então, eu vou selecionar essa opção e agora eu vou, mais uma vez, clicar aqui em uma nova questão. Agora, eu vou expandir aqui nessa seta para ver outras opções de questões. Lembra que eu falei que tem uma opção classificação, que é aquela em que você ordena, né? Em que você seleciona ali uma ordem. Então, eu vou justamente escolher essa questão para montar agora. Então, agora, eu vou pedir para que os meus estudantes coloquem em ordem uma cadeia alimentar. Tá? E vou colocar as opções aqui. Quando você for montar essa questão de classificação, você tem que colocar, e ele mostra aqui essa explicação, que você tem que definir as opções na ordem correta. Então, eu vou montar a cadeia alimentar na ordem correta. Só que quando os estudantes forem acessar o questionário, essas opções vão aparecer numa ordem aleatória.
Pronto, montei, essa é a minha ordem correta, minha questão está pronta. Agora, por último, eu queria mostrar que, pensando nos professores de matemática, existe aqui uma opção, quando você clica no tipo de questão opção, e vai novamente nos 3 pontinhos, que é para abrir aqui a opção de matemática. Então, aqui, além da pergunta, que eu posso colocar, resolva a expressão numérica e marque a alternativa com a resposta correta, na hora que eu clico embaixo, ele abre para mim um teclado que tem várias funções matemáticas. Então, eu vou colocar aqui uma expressão numérica, só para demonstrar. Clico em OK. E aqui é interessante, ó, ele já mostra aqui algumas opções que você pode colocar, tá? Você adiciona todos. Então, aqui também traz praticidade para o professor de matemática que quer criar os seus questionários. Então, depois de montado o questionário, qual é o próximo passo? O próximo passo é selecionar um tema, né, para que esse questionário fique, né, um pouco mais atraente. Então, eu posso aqui abrir aqui em tema e já selecionar algumas sugestões. Eu também posso carregar. Então, se você montou aí a sua imagem, você pode clicar aqui, carregar a sua imagem e fazer mais personalizado o seu questionário. Eu também posso visualizar como é que ficou esse meu questionário. Então, aqui eu já vejo exatamente como o meu estudante vai responder esse questionário. E sempre que aparecer esse asterisco ao final da questão, significa dizer que essa é uma questão obrigatória, tá? Então, aqui, por exemplo, naquela questão da classificação, né, quando eu ponho o mouse, né, o cursor do mouse, em cima, né, de uma das opções, ele aparece aqui as setas para mover para cima e para baixo. Ok? Então, eu posso visualizar como fica no computador e também posso visualizar como o meu estudante vai enxergar esse questionário num celular. Então, aqui a gente explorou algumas questões do Microsoft Forms e, Maria Fernanda, se já tiver alguma pergunta... Vamos lá, então, Dani. Primeiro, tem alguns comentários aqui no chat, né? Alguns professores colocam que já utilizam o Microsoft Forms já há bastante tempo, pela praticidade que a ferramenta oferece. A Milene elogia muito a aula, diz que está muito bacana de acompanhar. E aí eu anotei aqui 3 perguntas que estão relacionadas, então eu vou fazê-las juntas para que você consiga oferecer uma resposta mais completa. Alguns professores perguntam como acessar a conta da Microsoft, né? Então, no computador, o que é que eles têm que fazer para conseguir acessar essa conta? Ainda seguindo, né, na pergunta, perguntam também, uma vez acessada a conta, como entrar na parte do Microsoft Forms e qual lugar entrar para conseguir fazer um formulário. Ok. Então, eu vou voltar para a página inicial, tá? Do portal. Então, o que acontece? Quando a gente entra na sede, né, na Secretaria Escolar Digital, quando você entra com o seu login, vai aparecer lá, num campo, 2 e-mails, né? São justamente os e-mails da sua conta Gmail e da sua conta da Microsoft. Então, você pegando essa conta, com a sua senha, basta você entrar em office.com, office, office.com, vai carregar essa página e você vai entrar com esse e-mail e com essa senha. Digitando isso, vai abrir essa página inicial aqui, que é a que eu estou mostrando. Nela, vão aparecer todas as ferramentas. Pode ser que não apareça todas imediatamente, mas vai ter um botãozinho com a opção, né? Mostrar todas as ferramentas, mostrar todos os recursos. Então, basta clicar que vai ampliar e mostrar todas as possibilidades. Então, dentre as ferramentas do Portal Office 365, você vai clicar aqui em Forms e ele vai abrir aquela página inicial. Lembrando que, se você quer construir um instrumento avaliativo, ou seja, você quer sondar o que o seu aluno entendeu daquele conteúdo, você precisa selecionar sempre questionário, tá? E também é importante falar que para você pensar nas questões que você vai incluir, né, nesse questionário. Porque
se você precisa ali de resultados rápidos, né, uma sondagem rápida para, por exemplo, regular a sua próxima aula online, para esclarecer dúvidas, então eu sugiro que você coloque o máximo de questões objetivas, as questões de opção. Porque, automaticamente, como você já seleciona a resposta correta, o Forms já corrige para você. Então, é muito rápido você montar esses gráficos, ver quantos alunos responderam corretamente. Daqui a pouco eu vou mostrar um campo de resposta só para a gente explorar um pouco. Sempre lembrando que, quando você coloca questões de texto, aí essa questão vai precisar passar pela análise do professor, você vai ter que corrigir antes de dar esse feedback para o aluno. Ok? Perfeito, obrigada, Dani. Se eu puder trazer ainda mais uma Ok, pergunta. pode dizer. A Stephanie ficou muito interessada quando a gente abriu a nossa aula, lembrando da aula de terça-feira sobre Microsoft Sway. Ok. Ela disse que não conseguiu assistir. Se você poderia falar algumas palavrinhas explicando qual é a funcionalidade do Microsoft Sway. Ok, vou retomar aqui. Ó, voltando para a página inicial aqui do portal, eu vou abrir o Sway, né, para quem não assistiu na terça-feira e para quem assistiu, só para entender qual foi a dinâmica. O Sway é uma ferramenta de apresentação multimídia, só que ela é online e você compartilha com seus alunos por meio de um link. Então, aqui, nós montamos, aqui vou mostrar uma das propostas que eu montei, que é uma aula. Então, ali, todo o conteúdo que eu quero que o meu estudante acesse, ele vai ver através dessa trilha que eu montei no Sway. O Sway ele funciona com cartões, né, de diferentes tipos, de texto, de imagens, de vídeo. Então, depois que eu monto, né, vou clicar aqui em reproduzir agora para mostrar como é que o meu aluno vai visualizar esse conteúdo que eu organizei, essa trilha. Então, aqui eu coloco um título, né, um texto de apresentação do conteúdo. Eu posso colocar aqui uma pilha de imagens, né, que nessa proposta aqui foram capas de livros, de contos de fadas. Eu posso colocar um vídeo que eu mesma fiz, um vídeo que eu fiz a curadoria no YouTube, por exemplo. E já posso colocar aqui dentro o questionário que eu montei no Microsoft Forms. Tá? E qual é a facilidade? O meu aluno ele não vai precisar clicar num link e abrir o YouTube, clicar num link e abrir o questionário, clicar num link para abrir essa apresentação. Ele vai clicar num único link, que é essa apresentação, e dentro dessa apresentação ele vai acessar todo o conteúdo que eu quero compartilhar com ele. Então, só assim para trazer um resumo do que a gente trabalhou na sexta-feira, foi o Microsoft Sway. Ok? Bom, pensando ainda nessa dinâmica dos questionários, eu trouxe também uma proposta para crianças menores. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe pensando que, claro, quando a gente utiliza basicamente o que está ali no Microsoft Forms, a gente vai ver que não é muito atraente para crianças menores, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em educação infantil, primeiro, segundo ano, a gente sabe que o lúdico ali está permeando tudo, que existe as cores, os desenhos. Então, aqui eu trouxe algumas dicas de como você pode fazer para deixar esse questionário mais com a sua cara, né? Com a cara de um professor, né? De uma professora que trabalha nesse segmento e que tem suas estratégias para envolver esses alunos. Então, aqui, por exemplo, uma das dicas que eu uso é o quê? Aqui a proposta é, observe a imagem e descubra a letra. E no lugar dessa letra, da vogal, eu coloquei aqui um elefante, né, para dar a sugestão ali que começa com a letra E. Só que o que acontece? Eu montei essa imagem aqui no PowerPoint. Então, eu fiz do jeito que eu queria, num tamanho maior, salvei no PowerPoint como imagem, e inseri aqui. E como eu inseri? Muito simples. Eu clico aqui na questão, sempre do lado dela aparece para eu inserir, então aqui eu vou excluir, para que vocês vejam como foi que eu fiz. Para excluir a imagem, basta clicar na lixeira, e aqui automaticamente ela vai abrir a opção, quando eu clico lá no ícone, para dizer se eu quero inserir uma mídia, imagem ou vídeo. Eu clico em imagem, só que no lugar de eu buscar na internet, essa imagem já está no meu OneDrive, na minha nuvem. Então, eu vou selecionar aqui o OneDrive, vai abrir aqui o meu OneDrive, porque eu estou logada na minha conta, então ele já puxa as informações, e aqui eu localizo a minha imagem, seleciono e adiciono. Aí vocês vão perceber que na hora que carregar, ela vai ficar pequena. Mas eu tenho esse lápis aqui, que significa editar. Então, aqui eu posso escolher deixá-la maior. E aí, quando eu clico aqui em visualizar, eu percebo que, para o meu
estudante, né, que de uma faixa etária, né, que é uma criança menor, ele consegue ali ver essa imagem maior, né, e da maneira como eu já trabalhava outras atividades. Outra sugestão é, por exemplo, variar essas questões também para a educação infantil, tá? E para primeiro ano, segundo ano, lembrando, por exemplo, que é possível você aplicar um questionário do Microsoft Forms, né, pensando que algum familiar, os pais vão ali mediar essa interação da criança com o questionário, com a ferramenta. Então, aqui uma sugestão de uma questão de texto, em que é apenas para copiar a frase. E é interessante incluir esses recursos digitais, porque a criança pode trabalhar ali a noção de letramento. O letramento digital. A outra proposta que eu trouxe é você fazer os seus vídeos. Só que tem aqui uma limitação. Quando você vai inserir um vídeo dentro do Microsoft Forms, você precisa hospedar ele dentro do YouTube. Porque, como eu mostrei lá na hora de inserir o vídeo, ele pede para você copiar a URL, né, o link desse vídeo, e colar ali naquele espaço. Então, a dica que eu dou é, faça pequenos vídeos, como, por exemplo, tente adivinhar que animal é esse, com 3 dicas. E aí você põe aqui as opções para a criança responder. Uma outra possibilidade é, pensando nas crianças menores mesmo, que ainda não foram alfabetizadas, que não leem ainda, é você colocar pequenos vídeos com esses enunciados, você fazendo a leitura desses enunciados. E aí, você fazendo a leitura desses enunciados, ela pode assistir o vídeo e ouvir o que a questão está pedindo. Então, também essa é uma forma de você criar ali uma interação entre você e o seu estudante, mesmo estando distante. Essa também é uma outra dica. Outra coisa também que alguns professores reclamam é que, por exemplo, o texto, se você digita direto dentro do Forms, ele pode ficar muito longo, ele não faz parágrafo, ele não fica o texto justificado. Então, a outra proposta que eu trouxe é justamente você montar isso no Word e você transformar esse texto em imagem. Então, eu vou mostrar aqui como foi que eu fiz, tá? Aqui eu criei esse texto no Word, depois eu usei uma ferramenta que tem disponível no seu computador, no seu pacote, né, no seu Windows, que é chamada ferramenta de captura. Então, basta clicar, quando eu digito ferramenta, ele já aparece aqui, ferramenta de captura. E ele vai abrir, você pode arrastar essa caixinha aqui para a lateral, clica aqui em novo, e aí você vai ver que aparece esse mais aqui, que é para você selecionar o que é que você quer transformar em imagem. Então, quando eu seleciono, ele automaticamente copia para essa minha área de trabalho e eu posso salvar esse texto que eu organizei numa tabela com imagem, posso salvar como imagem e aí sim inserir lá no meu questionário. Ok? Então, essa também é uma dica, pensando em deixar esse questionário mais com a cara do professor, né, com a apresentação um pouco mais atraente, um pouco mais lúdica. A outra proposta que eu trouxe aqui, pensando para crianças menores, é uma questão de seleção. Então, aqui, o que é que eu coloquei? Eu coloquei aqui um vídeo que conta a história dos 3 porquinhos. Então, a criança vai assistir. E depois, eu peço para ela colocar a história em ordem. Então, aqui eu coloco, o lobo soprou e derrubou a casa de madeira. Então, ela vai com seta para cima, seta para baixo, né, colocando em ordem como foi feito, como aconteceu essa história baseado no vídeo que ela assistiu. Então, essa também é uma outra sugestão para trabalhar com crianças menores, utilizando um questionário feito no Microsoft Forms. Depois que eu monto tudo isso, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso compartilhar. E aí eu quero dar 2 dicas, né? A primeira é, pensando que você colocou uma questão de texto, então, quando você clica aqui nos 3 pontinhos, é importante você abrir primeiro aqui configurações e desativar essa opção aqui de mostrar resultados automaticamente. Por quê? Porque o aluno ele pode pensar que errou uma questão de texto, porque o que vai mostrar como resultado para ele automático são das questões objetivas. Então, isso é super importante. Então, o que é que você faz? Você desabilita essa opção. Quando você corrigir esse questionário, você informa os seus alunos para eles entrarem no link novamente. E aí, lá, automaticamente, ele vai conseguir visualizar suas respostas, tá? Você também pode determinar aqui uma data de início para esse questionário,
ou até quando os alunos podem responder, né, estabelecer uma data de término. E você também pode personalizar a sua mensagem de agradecimento, né? Então, ao final, quando o aluno responder e clicar em enviar, vai aparecer ali uma mensagem sua mais personalizada. Ok? Melhor do que só sua resposta foi enviada. Então, depois que você configura todo o seu questionário, basta clicar aqui em enviar, e aí ele vai gerar aqui o link, tá? Para você copiar e compartilhar com os seus estudantes. Lembrando que, se a intenção é você colocar esse questionário dentro do Sway, que foi o que a gente mostrou na terça-feira, você vai usar a opção de inserir, tá? Então, você vai ter que mudar da opção de link para a opção de inserir. Copia esse código de inserção e lá no Sway você vai usar também o código de inserção e colar esse código lá. Mais alguma pergunta? Vamos lá, Dani. Alguns comentários. A professora Lúcia diz que é muito bacana poder ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre essas ferramentas, porque novos tempos pedem novas formas de ensinar. É verdade. A Gisele também agradece a aula, diz que vai tentar já utilizar nas aulas que ela for montar. Em relação aos questionamentos, o Guilherme pergunta se essas ferramentas da Microsoft ficam disponíveis para uso em uma Smart TV que disponha de recursos da Microsoft. Olha, se a TV ela tem um browser, ela tem um navegador, basta entrar lá em Portal Office e vai acessar. Perfeito. Então, por exemplo, a minha TV em casa, eu acesso a internet. Então, ele consegue. Se você dispõe já de navegador na sua Smart TV, não tem problema, você consegue acessar os recursos. Da mesma forma como faria no computador, Sim. por exemplo. E Perfeito. lembrando também que você também pode espelhar, né, do seu celular para a TV. Então, também funciona. Ah, joia. Uhum. A Ana pergunta se é possível baixar um aplicativo do Microsoft Forms. Bom, o Forms, assim como o Sway, ele roda online. Então, assim, na realidade, os estudantes vão acessar um link para, se for o caso do Sway, né, para aquela apresentação multimídia. Eles acessam esse link e vai direcionar para a página. No caso do Forms também, tá? Mais uma pergunta? perguntar. Tem um limite de questionários que podem ser criados em uma mesma conta? Olha, tem um limite dependendo da configuração da conta, mas você pode ter certeza que o limite ele é bem amplo, assim. Eu faço bastante, mesmo na minha conta gratuita, e eu não consegui esgotar ainda. Então, também tem essa questão que já me perguntaram sobre número de questões dentro de um questionário, né? Bom, eu tenho um professor que já relatou ter colocado 100 questões dentro de um questionário. É legal. Eu tenho só pena do aluno, porque 100 questões é muita questão. É verdade. Obrigada, Dani. Vamos seguir? Ok. Bom, aqui nessa minha conta gratuita, ela é um pouco mais limitada em função disso, mas quando você acessa essa conta, por exemplo, a sua conta como professor da rede estadual de São Paulo, você vai ver que existem possibilidades, por exemplo, de você colocar esse questionário dentro do Microsoft Teams, né, que é um recurso que vai ser muito utilizado pelos professores para fazer as reuniões para as aulas online, para atribuir tarefas para esses alunos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa função. Dentro do Teams, quando você escolhe lá tarefas para enviar para os seus alunos, você pode colocar o questionário, esse questionário que você fez, com essa tarefa. Então, como é que ele funciona? Você pode elaborar direto dentro do Microsoft Teams, ou então, se você já tiver esse questionário feito dentro do Microsoft Forms, ele cria uma cópia. Então, ele vai abrir, quando você selecionar a opção questionário, ele vai perguntar se você quer criar um novo questionário ou se você quer utilizar um existente. E aí ele vai replicar, ele vai puxar esse questionário que você já fez, já elaborou. Então, não tem aí retrabalho, se você já fez dentro do Microsoft Forms e agora você quer usar esse questionário dentro do Teams, basta você clicar lá que você quer usar um questionário existente e aí ele vai criar essa cópia lá dentro do tarefas do Microsoft Teams, tá? Essa também é uma possibilidade. E também existe essa possibilidade, que eu vou mostrar novamente como é que faz, que é como você coloca um questionário dentro do Microsoft Sway para que o aluno responda esse questionário direto na apresentação, tá? Então, eu vou voltar lá para o Sway. Então, vou lá para o final da minha trilha de cartões, que eu já montei, tá? Vou clicar aqui no final e vai aparecer esse mais. Então, aqui em mais, eu vou selecionar aqui mídia e vou escolher
essa opção aqui, inserir. Então, quando eu clico aqui em inserir, ele vai abrir esse cartão, tá? E vai aparecer aqui, cole o código de inserção aqui, tá? Aí eu volto lá para o meu questionário, certo? E lá no meu questionário, quando eu clico aqui em enviar, ele automaticamente ele já vem aqui selecionado a opção de link. Então, eu tenho que mudar essa opção para inserir. E aqui dentro de inserir, basta eu clicar nesse retângulo copiar, copiei, volto lá para o Sway. Dentro do cartão, né, eu clico dentro do cartão, colo, e aí parece que não aconteceu nada. Então, eu tenho que clicar fora do cartão, e para eu saber que funcionou, né, esse quadradinho tem que ficar preto. Seleciono aqui o tamanho, como é que eu quero que apareça a visualização, que eu sempre sugiro colocar aqui no tamanho intermediário. E quando eu clico aqui em reproduzir, vou lá para o final da minha trilha de aprendizagem, o questionário que eu montei, ele já vai carregar aqui dentro. Está vendo? Aquele mesmo questionário. E aqui, o estudante pode responder direto aqui dentro, tá? Está vendo que eu estou selecionando e estou digitando aqui direto dentro do Microsoft Sway. Ok? Então, dessa forma, você consegue integrar tudo o que você precisa compartilhar com os seus estudantes de uma forma simples e fica uma apresentação muito intuitiva, né? Parece um site, uma página de um blog. Então, assim, dentro do Sway você tem inúmeros layouts, né, estilos para você selecionar. Você não precisa perder muito tempo pensando em cores, em tipo de fonte, porque ele já traz ali, como eu mostrei na terça-feira, ele já traz aqui em design. E dentro aqui em estilos, ele já traz aqui, ó, vou mostrar novamente. Aqui é a minha trilha normal, né, onde eu construo, né, que é o enredo, onde eu construo a minha apresentação. Quando eu quero agora mexer no design, eu seleciono o design, clico aqui no canto superior direito em estilos, e ele vai abrir aqui uma galeria. Então, aqui eu posso escolher como é que eu quero que seja feita essa visualização. E aí eu sempre sugiro vertical, assim, os estudantes dão um feedback de que vertical eles preferem. E aqui eu posso escolher diferentes estilos que oferecem nessa galeria. E aqui, já no canto esquerdo, você já vê como é que fica, né, a aparência da sua apresentação. Se você não gostar, basta clicar aqui na setinha para voltar, tá? E também, se você quiser puxar um estilo aleatório, basta clicar aqui em remixar, e ele vai puxar aqui um estilo aleatório. Você visualiza. Se você gostou, você deixa nesse. Se você não gostou, basta clicar aqui para voltar, e ele vai voltar para o estilo que você tinha selecionado anteriormente. Tá? Então, aqui é pensando na integração dessas duas ferramentas, Microsoft Forms com o Microsoft Sway. Dentro do Forms, existe também uma função que funciona dentro do Microsoft Teams, que é chamada de leitura avançada. Então, quando o estudante acessa esse questionário dentro do Microsoft Teams, ele vai, do lado da questão, vai aparecer um livrinho aberto com um alto-falante. Então, quando o aluno clica ali, a própria ferramenta faz a leitura para ele. E existe ali o controle de velocidade, mais rápido, mais devagar. Então, assim, eu gostaria que compartilhasse um link de um material que eu produzi, né, que eu fiz, inclusive, no Microsoft Sway. Lá tem um link para um curso da comunidade de educadores da Microsoft, da qual eu faço parte. É um curso gratuito, online, onde você pode aprender como fazer o Sway, como fazer os questionários usando o Microsoft Forms. Né? Lá também eu coloquei um tutorial de como você faz o seu perfil nessa comunidade. É uma comunidade global. É uma comunidade que traz muitos cursos, não só sobre as ferramentas Microsoft, mas também sobre aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em jogos, habilidades e competências do século XXI. Então, aqui também fica a sugestão. Mais alguma pergunta? Perguntas não temos mais nenhuma, temos alguns comentários. Eu achei super interessante, porque uma estudante da nossa rede, a Samile, ela perguntou, na verdade, se é possível usar essa ferramenta para fazer apresentações em sala de aula. Né? Eu imagino que sim. Aliás, acredito que seja uma ferramenta bem inovadora nesse sentido, né? Bom,
Eu gosto muito de falar sobre o Microsoft Sway na perspectiva do estudante construir a sua apresentação. Então, assim, uma das vantagens é que você pode compartilhar esse link para outras pessoas construírem essa apresentação com você. E o Sway ele permite que até 10 alunos contribuam ali no mesmo Sway, na mesma apresentação, juntos. Tá? Então, cada um na sua casa, né? Fique em casa, então cada um na sua casa pode acessar esse link e editar juntos. Então, recentemente eu fiz um projeto com a minha turma de 6º ano, eu sou professora de língua portuguesa, então os meus alunos eles vão apresentar, né, fazendo a reunião no Microsoft Teams, eles vão apresentar para mim o trabalho que eles desenvolveram em duplas sobre variação linguística. E eles, em duplas, construíram esse Sway, explicando o que é variação linguística, os tipos de variação linguística, e eles simplesmente amam. Porque é multimídia, fala muita linguagem que eles gostam, e é muito fácil. Então, depois que você explora um pouquinho os tipos de cartão, você facilmente consegue. E quando você utiliza, por exemplo, o Sway num tablet, pensando em alunos, né, mais jovens, ele é todo touch também. Você arrasta os cartões, você muda a posição, né, você vai não apenas clicando, mas você também pode movimentar as imagens que você quer jogar para o cartão, arrastando com o dedo. Então, até com crianças de 2º ano, eu já montei apresentações, elas já montaram apresentações usando o Microsoft Sway. O questionário, eu já utilizei o questionário num escape room. Inclusive, esse escape room, esse projeto eu inscrevi num projeto para o evento global, que é feito pela Microsoft. No ano passado foi realizado em Paris, meu projeto foi selecionado. Então, eu levei esse projeto para mostrar para professores do mundo inteiro. E, nesse projeto, os alunos criaram uma narrativa imersiva, que era a proposta do Escape Room. Escape Room é como aquele Escape 60, que é uma sala toda ambientada, com a temática, em que você tem que ali descobrir pistas para sair da sala. Então, os meus alunos de 6º ano construíram uma narrativa que era um centro, né, de pesquisas astronômicas, e aí era a Feira de Ciências da escola, os pais foram visitar essa Feira de Ciências, e lá na Feira de Ciências, de repente, vinha um alerta sonoro e um hacker tinha invadido, né, o sistema do centro de pesquisas e tinha tomado os dados das pesquisas do centro de refém. E ou os pesquisadores pagariam 1 milhão de bitcoins, ou então tinham que quebrar o código. E esse código foi construído pelos alunos num questionário do Microsoft Forms, e os pais tinham que correr dentro da sala e encontrar as respostas para 5 questões que também foram elaboradas pelos alunos. Então, assim, esses recursos, inicialmente, nesse primeiro momento, os professores usam bastante, eu uso muito, né, para elaborar, na elaboração das minhas aulas, mas os alunos também se apropriam e acabam usando também esses recursos. Perfeito. Então, o céu é o limite para a imaginação, para o uso dessas ferramentas para a educação, né? Lembrando que, assim, mesmo que você não tenha o pacote Office instalado no seu computador, o portal Office, todas essas ferramentas, elas funcionam online. Então, dentro dela, você tem o Word online, você tem o PowerPoint, você tem o Microsoft Forms, o Sway, você tem uma nuvem que você pode lá carregar seus arquivos, né, seus documentos, para que você possa acessar de qualquer lugar. Então, assim, ele facilita a vida do professor. Uhum. A Marta sugere aulas sobre todas as ferramentas da Microsoft. É só chamar que eu venho. Bom, gente, eu queria agradecer e dizer assim, deixo aqui o convite para que vocês conheçam a comunidade de educadores da Microsoft. Ela é aberta, eu participo desde 2016, eu utilizo essas ferramentas desde 2016, e eu posso dizer que, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, ter me apropriado dessas ferramentas me ajudou muito para encarar essa realidade agora de aulas online, né, aulas à distância, e desenvolver esse conteúdo de uma forma também criativa, né, que não fique ali também restrita a apenas questionários e vídeos. Então, por exemplo, eu já usei o Word Online com os meus alunos, em que eles fizeram curadoria de contos. Eu já utilizei o Sway para inúmeras propostas. E tem outras ferramentas também que a gente pode conhecer e explorar. Legal, Dani. Muito obrigada. Foi uma aula super enriquecedora, tanto do ponto de vista técnico, para a gente aprender um pouco melhor a mexer nessas ferramentas, quanto do ponto de vista das ideias para uso pedagógico desses instrumentos. Ok, obrigada.
Vamos juntos, professores. O importante é que temos esse apoio, contar com esse apoio e com essa rede, né, em que todos compartilham para construir uma educação melhor. Com certeza. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que participaram e contribuíram. Até a próxima aula.